Então, primeiro, nós avançamos no que se refere à definição de uma competência e uma responsabilidade do governo federal em relação à estrutura de financiamento da educação básica, né? Começa com o Fundef, se aprofunda com o Fundeb, recentemente, que está sendo implantado a partir desse ano, né? Então, isto, de alguma maneira, mostra que houve um esforço muito grande do país no sentido de completar a universalização do acesso ao sistema e, mais do que isso, estabelecer mínimos per capita, não estou dizendo que seja ideal, são mínimos per capita para garantir uma melhor estrutura de financiamento, né? A primeira região beneficiada pelo Fundef foi o Nordeste e a Baixada Fluminense, foram as duas regiões mais beneficiadas, né, pelo impacto do Fundef. Por quê? Porque eram regiões pesadamente municipalizadas e a maior parte do dinheiro ficava com os estados. O Fundef garante essa redistribuição. Então, esse é um primeiro tema importante do ponto de vista da gestão da educação na perspectiva federativa e macro. Segundo ponto, atribuiu-se ao Estado a função de redistribuir os seus recursos. Veja bem, o Fundef, ele é composto, e o Fundeb, do mesmo jeito, por uma cesta de impostos, tá? Esses impostos são fruto da produção de cada estado, não tem lousa, né? Então, aquilo que o Estado arrecada em matéria de impostos vai para o Tesouro Nacional, porque isso está estabelecido na Constituição Federal, retorna para um fundo contábil em cada estado, e o Estado redistribui para os seus municípios, também tudo é uma conta, fundo a fundo, ele redistribui proporcionalmente ao número de matrículas, né? A lógica de funcionamento do Fundef e Fundeb é a mesma do FPM e FPE, Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados. A lógica é a mesma, né? Isso significa que, embora o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios tenham um componente redistributivo que é atribuído pelo conjunto da arrecadação nacional. Então, por exemplo, do total de arrecadação de ICMS no estado de São Paulo, nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui no estado de São Paulo, o que produzimos, o que nós pagamos, 25% disso vai para o Fundo de Participação do Estado, para ser redistribuído para os outros estados brasileiros, porque há uma grande concentração de produção de riqueza no estado de São Paulo. É justo, eu acho que é uma medida de equidade importante, né? Nós somos um país federativo, é justo que o estado mais rico contribua para diminuir o impacto da pobreza e da enorme desigualdade que existe no nosso país, né? Mas então, no caso do FPM e do FPE, há um componente redistributivo em que, do total de impostos arrecadados que vão para o Tesouro da União, um percentual X, e que é definido de acordo com uma equação que tem a ver com o montante da riqueza produzida, aquilo é redistribuído. Então, uma parte volta para São Paulo, uma parte de São Paulo vai para o Nordeste e para os estados mais pobres, e tem estados que nem recebem nada mais, mas também não redistribuem, porque a produção de riquezas dele, por exemplo, os estados da região centro-oeste, né? Bom, então, acontece de modo diferente com a educação em relação à distribuição dos recursos do FPM e do FPE, né? Porque, no caso do Fundef e Fundeb, a redistribuição é interna ao próprio Estado. Então, o total de impostos que participam daquela cesta de impostos que
viabilizam o Fundeb, hoje, antigamente Fundef, né? Essa cesta de impostos, quer dizer, esse total de impostos, ele retorna para a unidade federada e para os seus municípios proporcionalmente ao número de alunos. Mas não há um repasse de dinheiro do Estado de São Paulo para o Estado do Piauí. É uma mini reforma, ao contrário do FPM-FPE. Então, o FPM-FPE tem um componente de equidade redistributiva, né? Que uma parte dos impostos que nós pagamos vai para o Nordeste e é distribuído pelo Tesouro Nacional, né? No Fundeb, não. No Fundeb, essa redistribuição é interna ao próprio Estado, né? E cabe à União um papel complementar. E esse papel complementar da União é garantir o mínimo per capita. Por isso, o mínimo per capita, ele é definido a cada ano, né? E após esse levantamento, a União complementa os estados que não atingirem o mínimo per capita.